Desde 18 de dezembro, estão quebrados os sigilos bancário e fiscal do governador Arruda e de outras pessoas envolvidas no escândalo chamado de Mensalão do DEM. A decisão de quebrar os sigilos foi tomada pelo ministro relator do inquérito, Fernando Gonçalves, e foi divulgada ontem para surpresa dos investigados. A Polícia Federal ainda não recebeu os dados. As informações devem ser primeiro repassadas pelo Banco Central e Receita Federal ao STJ, que também nada recebeu, segundo o informe. Assim que tiverem os dados nas mãos, o tribunal encaminha as informações para a Polícia Federal. E o Ministério Público Federal, que pediu a abertura dos sigilos, considera esses dados fundamentais por haver indícios veementes de diversas infrações penais. A quebra de sigilo fiscal e bancário vai ser um passo a mais nas investigações da Polícia Federal do esquema de corrupção no DF. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal e autorizado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Fernando Gonçalves. Vão ser repassadas as informações financeiras e fiscais do governador Arruda, que em 2006 foi gravado por Duval Barbosa, recebendo R$50 mil. Também tiveram o sigilo quebrado a deputada Eurides Brito, que recebeu maços de dinheiro do suposto esquema, o presidente da Câmara Legislativa, deputado Leonardo Prudente, que guardou nos bolsos do paletó e nas meias a suposta propina, o ex-assessor de imprensa do GDF, Eumésio Pontes, e o conselheiro do Tribunal de Contas, Domingos Lamolha, que aparecem juntos recebendo dinheiro de Duval já no governo Arruda. O pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal ainda inclui o ex-chefe de gabinete de Arruda, Fábio Simão, o ex-secretário de Educação, José Luiz Valente, e o chefe afastado da Unidade de Administração da Secretaria de Educação, Gibrail Gebrim. Essa não foi a única ação da Justiça. O STJ deu 2 dias para o governo enviar cópias do contrato com a Fundação Gonçalves Ledo, do programa DF Digital. O secretário de Fazenda, André Clemente, terá que explicar por que não incluiu essas informações no relatório sobre contratos de informática encaminhado ao STJ na semana passada. A estratégia do atual governo de mostrar que os gastos milionários com contratos de informática começaram bem antes, ainda no governo de Joaquim Roriz, não deu certo. Isso teria sido visto como uma tentativa de tumultuar a investigação. O presidente do STJ, ministro César Asfor Rocha, determinou a devolução ao GDF das planilhas com dados de governos anteriores. Para o tribunal, só interessam as informações do governo Arruda. O secretário de Fazenda, André Clemente, disse que ainda não foi notificado pelo STJ e que vai repassar todas as informações solicitadas. E o STJ determinou também a quebra dos sigilos bancário e fiscal de 6 empresas, 5 de informática e 1 de serviços gráficos. A reportagem é de Leonardo Ribeiro. Todas as empresas que tiveram a quebra dos sigilos bancário e fiscal quebrados são suspeitas de pagar propina para levar vantagem em licitações do GDF. Estão na lista do Superior Tribunal de Justiça a Unirepro, Adler, Vertax, Infoeducacional, Cetis e Linknet. Cujo dono, Gilberto Lucena, aparece nessa gravação feita por Duval Barbosa, reclamando do alto valor da suposta propina que seria paga a integrantes do governo. É duro mais que 4. A Polícia Federal vai analisar ainda a movimentação financeira de 2 instituições, a Associação Brasiliense dos Amigos do Arruda e o Instituto Fraterna, criado para promover ações sociais sob o comando da primeira-dama Flávia Arruda. Ambas já tiveram material apreendido pela Polícia Federal. As empresas também estão sendo investigadas pela Controladoria Geral da União. Os auditores estão analisando todos os contratos do GDF com empresas citadas no inquérito do STJ que tenham recebido dinheiro do governo federal. 6 empresas já foram identificadas: a Linknet, Linkdata, Adler, Construtora Gautama, Serveng e Torque. De 2006 para cá, o GDF recebeu R$1 bilhão e 800 milhões em recursos federais, fora o que é repassado pelo Fundo Constitucional. O que nós vamos tentar fazer, estamos fazendo, caso possível, vamos declarar as empresas idôneas e, em relação aos recursos, vamos ver onde havia desvio pela fiscalização e auditoria e cobrar o ressarcimento.
Ontem, a bancada do PT pediu à CGU que reforce a fiscalização nos contratos dessas empresas. Com a nova decisão, já a decisão do Poder Judiciário, se essas empresas forem consideradas inidôneas, será suspenso ou brecado o contrato que está em curso. O Ministério Público do Distrito Federal quer impedir que deputados distritais que estariam envolvidos no esquema do mensalão participem das investigações do caso na Câmara Legislativa. O Ministério Público entrou com uma ação na 7ª Vara de Fazenda Pública que impede que os deputados e suplentes que estão impedidos, que são suspeitos, que não participem do julgamento dos processos de impeachment do governador nem deles mesmos. Na ação, o Ministério Público quer que 8 deputados e 2 suplentes sejam considerados suspeitos, portanto impedidos de participarem de qualquer ato que envolva as investigações sobre o mensalão do DEM na Câmara Legislativa. Os deputados que ficariam impedidos são Ailton Gomes, Benedito Domingos, Benício Tavares, Eurides Brito, Júnior Brunelli, Leonardo Prudente, Rogério Ulisses e Rony Nemer. Os suplentes são Berinaldo Pontes e Pedro do Ovo.